Muitas famílias ainda não possuem imóveis próprios e sonham com a casa da família. Enquanto isso não acontece, o jeito é morar em apartamentos alugados e outros imóveis. Na hora de fechar o contrato de locação, aparecem as dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser cobrado dos inquilinos e também dos proprietários. Para falar sobre as responsabilidades de ambos, eu converso agora ao vivo no quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã com o advogado especialista na área de direito empresarial, Daniel Teixeira. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Sobre o inquilino, direitos. Quais são os direitos de um inquilino que aluga um imóvel? Aqui não tem direito a receber imóvel em condições que tornem possível a habitação. Existem situações que são comuns, o inquilino receber imóvel, logo depois aparecer rachaduras, aparecer inundações. Isso é um vício oculto e ele tem direito a ser indenizado ou fazer um reparo e obter ou reter uma parte do aluguel para cobrir o custo desse reparo que ele fez. Por exemplo, uma coisa que acontece comum quando uma pessoa aluga um imóvel, chega lá, às vezes o imóvel não está com uma pintura nova nas paredes. O proprietário tem que entregar esse imóvel já pintado ou o inquilino pode fazer a pintura e obter um desconto no valor do aluguel? Na verdade, o inquilino tem que receber o imóvel em condições de ser habitado. A pintura, se ela estiver imperfeita, ela não impede a habitação do imóvel. É interessante para ambas as partes que eles assinem um laudo de vistoria em que conste exatamente como o imóvel foi recebido. Se o inquilino pintar o imóvel ou fizer alguma obra de embelezamento, ele não tem direito a ser ressarcido disso. Por quê? Porque essas obras elas não são necessárias à conservação do imóvel, exceto se houver uma previsão. Se houver no contrato que a pintura do imóvel vai gerar um ressarcimento, aí sim. Essa vistoria, esse laudo do imóvel a ser alugado, quem que faz essa vistoria? Qual tipo de profissional? Eu entendo que isso pode ser feito no corretor, certo? Mas eu entendo que há uma validade no caso de ambos assinarem, onde conste realmente de forma discriminada a situação em que foi recebido o imóvel. Hoje nós temos os recursos tecnológicos aí. Por exemplo, qualquer dispositivo móvel como um celular fotografa, filma. É possível o inquilino que está entrando no imóvel fotografar esse imóvel, ou seja, mostrar como que eu estou assumindo aqui esse imóvel e depois, quando terminar o contrato, ele mostrar também, fazer uma comparação e também o proprietário tem esse direito de fazer isso? Eu entendo que isso tem que ser feito, mas tem que ser assinado por ambos. Obviamente que se você tiver um técnico, através de uma imobiliária, você vai ter mais segurança nisso. Mesmo porque uma foto, por ser um recurso tecnológico, ela pode também ser manipulada. Se eu aceitei entrar no imóvel e naquelas condições, eu não posso depois vir a querer ser indenizado, porque ninguém é obrigado a contratar. Proprietário, direitos e deveres. O proprietário tem direito de exigir do inquilino a conservação do imóvel. O proprietário tem direito de exigir do inquilino que seja comunicado de alguma multa, de alguma notificação sobre o imóvel. Digamos que apareça uma notificação para desapropriação daquele imóvel, uma notificação de uma multa da prefeitura. O proprietário não está sabendo, porque essa multa chega normalmente no endereço. Então, ele tem direito de exigir do inquilino que seja comunicado tudo isso. O proprietário pode, por exemplo, ele alugou o imóvel e aí ele pode de vez em quando dar uma aparecida lá no imóvel para saber como ele está, ou ele tem que respeitar o direito do inquilino, da privacidade, da família e tudo mais? Ele tem que respeitar, mas ele também tem o direito de vistoriar o imóvel e isso normalmente é previsto em contrato. Ele avisa com antecedência e aí ele vai lá e faz a vistoria do imóvel, mesmo porque ele tem direito de saber se o imóvel está sendo conservado. Ele tem direito de saber, inclusive, se o imóvel está sendo utilizado para o fim que se destina. Por exemplo, o inquilino contrata uma locação residencial e resolve abrir uma lanchonete dentro do imóvel. Ele está fugindo da destinação daquela locação. Impostos, por exemplo, IPTU. Um imóvel tem cobrança anual de IPTU. Quem que paga? É o inquilino ou o proprietário? O inquilino paga o IPTU. Normalmente, durante a locação, os impostos que recaem sobre o imóvel, eles são de responsabilidade do inquilino. É muito comum em condomínio haver dúvida, quem paga o quê? As despesas extraordinárias do condomínio, por exemplo, o condomínio resolveu fazer uma piscina nova, o condomínio resolveu comprar, gastar mais num sistema de embelezamento. O inquilino não é obrigado a pagar essa taxa extra. Ele pode até fazer o pagamento e reter do aluguel.
Agora, no imóvel onde ele está, é necessário pagamento de funcionários, é necessário pagamento de água do imóvel do condomínio. Aí o inquilino, sim, é obrigado a fazer esse pagamento. Agora vamos olhar o outro lado, aí, um terceiro lado nessa história. A pessoa aluga o imóvel num condomínio, seja residencial ou comercial, e não paga as taxas condominiais. Essa dívida fica para o proprietário do imóvel após o encerramento do contrato de aluguel? As taxas de condomínio, elas agregam ao imóvel. Então, no condomínio, o responsável pelo pagamento é o proprietário, certo? Se ele alugou mal o imóvel para o inquilino que não paga condomínio, o condomínio não tem que ir atrás do inquilino. O condomínio, ele vai atrás do proprietário, penhora o próprio imóvel, inclusive é um caso em que você pode penhorar e levar a leilão, ainda que seja bem de família, como se diz, e aí esse proprietário é obrigado a ir até o inquilino. Ele deveria se cercar de maiores garantias de pagamento. Essas garantias são uma caução, são o fiador, são um seguro-fiança. Obrigado pela presença ao vivo. Boa semana aí. Eu agradeço, obrigado.